Ao iniciarmos mais uma transmissão da TV Nova Luz, nós agradecemos a você pela sua companhia e a espiritualidade superior pela oportunidade da realização do serviço de divulgação do Espiritismo pelo rádio, pela TV e pela internet. Joana de Ângeles, espírito, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos orienta assim no livro Vida Feliz. Nunca te apoies no pessimismo para deixar de lutar. O que os outros conseguem através do trabalho, obterás também, se tiveres paciência e perseverança. Não pretendas iniciar a vida por onde outros a estão concluindo. O êxito depende de muitas tentativas que não deram certo. O fracasso é sempre aquele que ensina o modo como não se devem fazer as coisas. Insiste no teu serviço com otimismo e avança com vagar na direção da tua vitória. Cada dia vencido são 24 horas que ganhaste. A mentora Joana, meus irmãos, nos orienta assim para termos paciência e confiança em Deus. Os amigos espirituais estão ao nosso lado, estão aí ao seu lado, auxiliando você a conseguir alcançar a sua meta. Não desista, por mais que a situação pareça difícil, ora, peça ajuda aos amigos espirituais e você verá que tudo no bem que você desejar, você vai alcançar. Vamos orar, falar com Jesus, pedir o amparo para todos os nossos bons empreendimentos na terra e que Ele nos auxilie a também dizer sim aos nãos educativos que a vida muitas vezes nos traz. Mestre Jesus, aqui nos encontramos rogando que o teu amor nos inspire as mentes e corações. Ajuda-nos, Senhor, a entrevermos o caminho, a vermos aonde precisamos investir na nossa caminhada. Que o teu amor, Senhor Jesus, seja sempre conosco. Envolve todos os nossos irmãos na caminhada, a grande família humana. Que os homens se aquietem e te ouçam e que o teu reino de paz seja em cada mente e em cada coração. Que assim possa ser, Senhor. Está no ar o Despertar Espírita. E está aqui conosco Gladys Pedersen. Ela é pedagoga e expositora espírita, escritora também. E nós vamos conversar sobre educação moral. Seja bem-vinda, Gladys, ao nosso programa. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. E nós conversando também. Contigo, Jasmin. Puxa, podendo amealhar um pouco da sua experiência, né? Décadas de trabalho na educação moral do ser. E a gente podia trocar nessa experiência de mais de 40 anos, né, com todas as pessoas, né, com os pais, com os educadores, com os adultos de um modo geral que precisam hoje acordarem, né, para esta nova visão de mundo e a nova maneira que nós temos que ter para conduzir as nossas crianças e os nossos jovens. Né? É de acordo com esse mundo de regeneração e com a cabeça das nossas crianças de hoje em dia, né? Que é muito diferente. Que é muito diferente mesmo. É verdade. A essência da proposta do Espiritismo é o progresso moral da humanidade, a iluminação das consciências dos espíritos que aqui vivem. Para que a humanidade evolua, é preciso que nós, espíritos encarnados na Terra, também avancemos. Precisamos então identificar de que forma podemos alcançar a ativação das virtudes em nós, que nos façam evoluir moralmente. Mas os vícios, os maus hábitos, as más tendências nos impedem de avançarmos nas novas conquistas. Quais são as maiores dificuldades para que a reforma moral se faça em nós?
Se a natureza não dá saltos, como podemos garantir que nessa encarnação vamos ter avançado nesse processo de crescimento espiritual? Qual a proposta espírita para a educação moral do ser? Muitas questões, né? Muitas reflexões, né, Gládio? Mas veja que a reencarnação, ela apresenta uma grande oportunidade para essa conquista moral. Porque a identidade moral, ela vai se construindo aos poucos. Era isso que eu ia te perguntar. Nós já viemos com alguma bagagem, mas nós já nascemos com a educação, com essa identidade moral construída? Não nascemos, Yasmin. O processo reencarnatório, ele demonstra toda a sabedoria divina, porque esta nova oportunidade que o espírito tem para transitar aqui na Terra representa uma chance dele se melhorar, dele se aperfeiçoar. Então ele passa por um período, tanto na espiritualidade, pouco tempo antes de reencarnar, como até os 7, 8 anos de vida, num adormecimento da sua memória espiritual. Ele leva para o inconsciente todas aquelas experiências, aquelas emoções, aqueles avanços e retrocessos que ele conquistou nas vidas anteriores, que ele passou nas vidas anteriores. Mas isto, quando começa a romagem nova, ele traz esquecido. Ele é realmente um ser novo quando ele nasce no físico. E essa identidade moral, ela vai sendo construída através da educação. É o grande compromisso dos pais, dos educadores, que vão mostrar para esta criança o caminho a ser seguido. Qual o papel? Porque a gente fica pensando no seguinte, no Livro dos Espíritos, os orientadores espirituais colocam a paternidade, a maternidade como uma missão. Qual o papel, então, do pai, da mãe, daquele que tem responsabilidade para com aquela criança? Mas imaginemos, Yasmin, que Deus outorga ao pai e à mãe aquele filho criado por ele. O nosso filho, na verdade, é filho de Deus. E Deus outorga, dá este compromisso aos pais, ao pai e à mãe. Por isso que a maternidade e a paternidade representam missão. Porque é a tarefa que esses dois agora têm de conduzir esse espírito reencarnado para o bem, para que ele possa evoluir moralmente, para que ele possa construir uma vida que vale a pena ser vivida e que lhe trará felicidade quando ele se tornar adulto. Então é necessário que paremos para refletir sobre a importância da infância. Os primeiros anos de vida, inclusive o período da gestação, nós temos que até regredir antes da encarnação, antes do parto. O período da gestação é um período importantíssimo em que o espírito está organizando a parte física, né, da sua estrutura que vai se manifestar aqui na Terra, e ele precisa, neste período, também se harmonizar. A psicosfera do lar, a psicosfera que o pai e a mãe irradiam, precisa envolver esse espírito reencarnante. E aí acontece um fato biológico interessante. No 5º mês de gestação, o primeiro sentido que está pronto no feto é a audição. Olha só. A audição. Então o feto ouve, ele escuta todos os ruídos que estão à sua volta, não só os internos do ventre materno, do organismo da mãe, mas como ele escuta a voz humana. E como é que esse espírito registra na sua acústica de espírito imortal? Registra através da emoção, porque a voz humana vibra com emoção. Então todas as falas que envolvem o feto ficam registradas na sua audição espiritual. E, inclusive, pesquisas científicas atualizadas, inclusive, colocam que a criança, quando chora na matriz do seu idioma, do idioma materno, porque ele ouviu o idioma na gestação. E aí, Yasmin, já começando a passar mensagens positivas nesta fase, fazendo a oração com aquele filho que está chegando, né? Contando uma história bonita, falando de Jesus, começa a construção da identidade moral para esta vida. Pode ser um criminoso que está ali, pode ser um espírito bastante perturbado, mas imagine, ele reencarna com este projeto de luz de deixar, não é, transparecer toda a sua potencialidade divina, que ficou adormecida muitas vezes em existências anteriores
por falhas da educação. Eu tive 3 gestações e eu percebia claramente que as minhas nem sentiam quando eu falava com elas, quando eu orava. Muitas vezes elas estavam agitadas, eu parava para orar, eu sentia perfeitamente elas se acalmando. Nós temos todo um contato. Se realmente dermos uma parada, fizermos um silêncio interior, a gente consegue captar as emanações desse espírito que está voltando e que, não tenhamos dúvida, está ansioso, receoso também, porque nós sabemos os desafios, né, que nós temos aqui na Terra. Então já começamos a acolher, a falar o quanto ele é amado, ela é amada. Esses vínculos vão se criando a partir da gestação. E o processo reencarnatório começa antes da concepção. Quando o pai e a mãe, em adormecimento, no sono, são levados para conversar com o espírito reencarnante. Já aqui no nosso processo reencarnatório, se não seja um caso compulsório de reencarnação, mas na maioria dos casos, os pais são levados pelos tutores amigos que vão se encarregar de acompanhar esse espírito reencarnante. Os pais são levados para conversarem, para aceitarem. Esse espírito é trazido antes da concepção para a psicosfera daqueles dois que vão recebê-los como pais. Às vezes há uma rejeição de um ou de outro, ou de ambos. Há um trabalho da espiritualidade para que esse espírito seja aceito, porque é importante que ele venha através daqueles dois, naquele lar, naquelas condições. Então, depois de tudo isso conquistado, é que há a concepção. E aí começa o processo de gestação. E esse processo tinha que ser um processo ameno, tranquilo, gostoso, de interação, porque, vamos dizer assim, é o mais longo processo mediúnico entre a mãe e o filho, porque são dois espíritos diferentes, agora habitando o mesmo vaso físico. Trocando as suas vibrações, trocando as suas energias, trocando os seus hormônios. É um vínculo muito grande, né? E essa mãezinha, Yasmin, como é que tem que ser esse período, né, para essa mãezinha? Nós temos que lutar para que a mãezinha tenha paz de espírito, e a própria mãe tem que se preservar, buscando no Evangelho a calma, a paz, na oração, nesses momentos de identificação com o infinito, com a consciência cósmica, buscar toda a energia que ela precisa para agasalhar este ser que está dependendo tanto dela. Mas, Gladys, a gente sabe que a vida na Terra é cheia de desafios, né? Então, a gente sabe das dificuldades que todos nós passamos. E nem sempre o pai está presente, né, Yasmin? Muitas vezes o pai não assume. É verdade. E fica essa grande responsabilidade, às vezes, no ombro de uma menina moça. É verdade. Que assume. Então, a família tem que cobrir esta falha. Então, a sociedade deveria cobrir. O ideal que nós percebêssemos a gestação como ambos estivessem gestando, pai e mãe. O processo. O pai também é gestante. Ele também tem que conversar com o feto, ele também tem que acariciar aquela barriga, dizer da felicidade que ele sente em ser o pai daquela criatura que está vindo, né? Que a caminhada, por mais difícil que seja, vai ser feita juntos, que eles vão colher os frutos de tudo isso aí. Quer dizer, isso é gratificante para esse espírito que está se aproximando, né? Isso daí infelizmente, né, Yasmin, nem sempre é assim. E a mãe, hoje em dia, dificilmente está em casa apenas. É normal a mãe estar trabalhando, está tendo que vencer uma série de desafios no dia a dia, enfrentando um trânsito, uma dificuldade no trabalho, dificuldades financeiras. Isso é normal. Então, Gladys, o que você, com a tua experiência, falaria para essas mães que já no ventre materno, já agasalhando em seu ventre materno uma criança, têm dificuldades no seu dia a dia? Como fazer para dar um jeitinho para elas se manterem em equilíbrio? A gente sempre pode encontrar, durante as 24 horas do dia, 15, 20 minutos para fazer uma prece, fazer uma meditação, ler uma página edificante, ouvir uma música que tranquilize. O casal também, conversar juntos sobre o futuro daquele filho. 15 minutos é suficiente, Yasmin, para que aquele espírito se acerene,
para que ele venha com mais equilíbrio, com mais segurança para esse desafio que é a vida física. Então, é possível, inclusive nos países de primeiro mundo, já sugerem, por exemplo, tem um projeto interessante sobre Mozart, a audição das músicas de Mozart, eu já diria assim, de Vivaldi, de Beethoven, de Chopin, a música clássica, a boa música mesmo popular, que traga uma mensagem de alegria, uma mensagem gostosa, a mãe até pode dirigir ouvindo. Então. E as pesquisas científicas comprovam que esta mãe, por exemplo, vamos pegar só o efeito Mozart, que já está sendo pesquisado, que costuma ouvir músicas, por exemplo, de Mozart, as áreas de Mozart, algumas mais específicas, este filho nasce com uma capacidade intelectual e de aprendizagem maior. Quer dizer, o espírito, ele se antena para esta vida, ele vai acordando para este momento que ele vai viver. Que são estímulos que são dados para aquele espírito ali poder se desenvolver, né? Se desenvolver. Olha que beleza. Então eu tenho a dizer para essas mães, por exemplo, como eu tenho acompanhado algumas no processo gestatório, nessa questão dos pais gestantes, nesse trabalho que a gente desenvolve lá no Rio Grande do Sul, elas, por exemplo, aproveitar, estão dirigindo, põe uma música suave, põe uma música gostosa. O filhinho está ouvindo. Se estão no trânsito, se estão no ônibus, se estão no trem, hoje tem esse recurso de botar o fone no ouvido e viver aquele momento gostoso, mesmo que esteja no meio do caos. É possível. Sentar numa sombra de uma árvore, sorver uma água gostosinha, uma água fresquinha. E são momentos em que ela pode interagir, entrar em comunicação espiritual com este ser que ela está trazendo. Mas ela tem que se harmonizar. Ela não pode viver nessa ansiedade, porque é um período, tu que já passaste por este processo, como eu também, é um período que a gente tem muita insegurança, Também sentimos, gente... É o espírito encarnante em nós, Em nós. Será o que vai ser? Como é que vai ser o momento da chegada? E o parto, como é que vai ser? E depois, será que vai vir são, vai vir perfeito? São todos os questionamentos que qualquer mãe vai fazer e vão se sentir inseguras. Então tem o aspecto do pré-natal que deve ser feito, de todo esse acompanhamento. E aí a gente lembra, aquelas mãezinhas que não têm essa oportunidade. E o grande papel social de um centro espírita, nas localidades de periferia, onde não há recursos, muitas vezes, Yasmin, essa mãezinha vai encontrar a força e a energia numa instituição religiosa. É o que nós fazemos aqui na nossa casa, O abraço, as reuniões com psicólogos voluntários, A mãe se sentindo querida, abraçada, estamos com você, esse momento é um momento divino, Jesus está amparando. A mãezinha não tem um enxovalzinho porque não conseguiu construir, a instituição pode oferecer, Exatamente. Então, isso tudo dá uma segurança, porque ao mesmo tempo que o útero, Yasmin, é um ninho que acolhe esse óvulo fecundado e que vai se transformando num ser humano, ao mesmo tempo a mãezinha também começa a tecer o berço, começa a fazer o berço, começa a arrumar no espaço, na sua casa, para ter a gaveta que vai ter um enxovalzinho, as coisinhas do nenê. Isso tudo é muito importante. E aí a gente lembra de Maria, quando ganhou o menino Jesus, ela o aconchegou numa manjedoura, com palhinhas, certamente outras mulheres ajudaram, e ele pôde deitar naquele bercinho fofinho, aceito por aquele pai, por aquela mãe, pelos que estavam à volta, pelos animais. Jesus dá o exemplo, quando ele vem à vida física, ele deixa claro a importância do pai e da mãe, a importância da família, do acolhimento, por mais pobre que seja, por mais dificuldade que tenha. E aí, Yasmin, esse espírito está começando ali a construção da sua identidade moral. Ele é aceito incondicionalmente, ele compreende que ele vai aprender a superar as dificuldades, que ele vai ter um acompanhamento, amoroso desses dois seres, que estão ali junto a ele, e ele vai percebendo que, acima de tudo, ele é filho de Deus.
Então, e que tudo vai dar certo, o amparo divino se faz presente, a espiritualidade superior investe e muito nas famílias que aconchegam em seu seio espíritos que estão retornando para a Terra, para essa aprendizagem. Mas agora vamos pensar, depois que a criança nasce, e muitas vezes os pais acreditam que deve-se deixar eles terem aquela liberdade de escolha da religião e acabam muitas vezes não orientando na questão religiosa. O que nós podemos pensar nisso? É um grande equívoco. E não é nós que estamos falando. Nós achamos também que é. Mas é Bezerra de Menezes e outros grandes mentores que alertam para a importância que o lar tem neste momento de que aquele espírito reencarnado, na fase da infância, vivencie a crença dos pais. O espírito necessita de religiosidade, seja esta ou aquela religião, né, aquele segmento religioso, mas ele necessita deixar desabrochar de si esta potencialidade divina que está adormecida e que vai acordar com os estímulos. A criança nasce com a ideia inata de Deus, da imortalidade da alma, da reencarnação, e o lar tem que estimular esses aspectos. Então, aqueles pais que vão desde os primeiros meses de vida orando com a criança, aproximando ela do evangelho no lar, no caso dos espíritas, né? Colocando o bercinho ali por perto, ou a criança ninando no colo, falar do papai do céu. Isso vai dando essa estrutura que precisa. Depois eles vão crescendo, encaminhar para a escola de evangelização é fundamental. Este vai ser um apoio extraordinário nesta área importante da moralidade. O ideal, Yasmin, seria até que os pais tivessem um programa de educação moral. Porque o que nós fazemos aqui na Terra quando a gente vai ser mãe e vai ser pai, né? A gente começa a se preocupar, qual vai ser a profissão? Nós queremos que os nossos filhos tenham sucesso, vençam na vida, tenham dinheiro. Mesmo os espíritas ainda pensam muito de forma material. Não, o que o pai e a mãe, qual é o projeto que o pai e a mãe têm que ter para aquele filho? Qual é o guia moral que eles vão usar? Que seja um homem de bem. E aí vamos lá ver o homem de bem no Evangelho. Aquilo ali devia ser o guia para a educação daquele filho. Vamos lá ver. Então, o guia moral que o Evangelho propõe, que seja esse o guia que a família vai usar. Tem que haver o acordo entre o pai e a mãe. Quer dizer, e nós vamos encaminhar neste sentido moral. Que bom se ele conseguir fazer uma carreira bonita e vencer nesse aspecto também material. Ótimo, mas que ele seja moralmente equilibrado. Quantos profissionais, às vezes até bem-sucedidos financeiramente, são desequilibrados, bebem, têm uma vida desorganizada e são absolutamente infelizes. Quando nós começamos desde cedo a dar o senso moral, as orientações, nós estaremos vacinando as nossas crianças contra esses desequilíbrios que nós vemos aí, garantindo que sejam realmente pessoas felizes, no sentido melhor desse termo. Nós precisamos pensar nisso, né? Precisamos. E você falando isso, eu me lembrei de Emmanuel, no livro Consolador, Emmanuel, Guia Espiritual do Chico Xavier. Ele diz que passada a época da infância e a juventude, se a educação não tivesse sido feita e orientada no lar, só os processos violentos das provas rudes no mundo poderão renovar o pensamento da criatura, porque a alma reencarnada já terá retomado todo aquele patrimônio nocivo do pretérito. Interessante que Emmanuel quantifica. No livro Religião dos Espíritos, há uma página que todos os pais deveriam ler, que é Reencarnação e Esquecimento do Passado. Ali Emmanuel quantifica o número de dias que essa base precisa ser feita. Ele diz assim, o espírito reencarnado tem 3.000 dias, quer dizer, vai até por volta dos 9 anos, quem fizer o cálculo agora. É nesse período que se pode fazer a construção boa da identidade moral. E esse espírito traz adormecida a sua memória e as suas grandes tendências que já desenvolveu, muitas vezes negativas do passado. Então, é neste período que se pode reformar o caráter. Por isso que Kardec dizia, quando aprendermos a arte de manejar o caráter, assim como já sabemos a arte de manejar a inteligência, encontraremos a chave da felicidade na Terra. Olha, Kardec nós já encontramos. Que coisa maravilhosa, já encontramos, né? A arte de manejar o caráter. Né? Muito bom. Que o Espiritismo vem nos trazendo. E essas revelações estão vindo no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel traz quantificando o período. E se nós perdermos esse período extraordinário,
esse espírito vai acordar na adolescência, que é aí que ele termina o processo reencarnatório, assumindo a herança de si mesmo, palavras de Emmanuel, ele vai assumir a herança de si mesmo, e se ele não se modificou, voltam aqueles defeitos, aquelas tendências negativas, e aí a gente olha para um filho e não sabe quem é. Porque ele se mostra tal qual ele era antes da reencarnação. Não foi feito o processo educativo. O exducere, de tirar de dentro essas potencialidades extraordinárias, divinas, para o que é bom, para o que é belo, para o que é verdadeiro. O espírito reencarna para ir por esse caminho, né? E aí muitos pais têm lágrimas, choram lágrimas de sangue, né? Quando os filhos se desencaminham na adolescência. Houve um descuidado nesta fase, mas tudo pode ser corrigido, porque se os pais insistirem e agora acolherem este filho, que pelo sofrimento vai ter que se modificar, e continuarem amando, e investindo na estrutura moral deste filho, dando o exemplo, ele vai também se recuperando. Tem muita gente que se assusta, viu, Yasmin, quando nós colocamos desta forma. E agora que eu perdi o tempo, como é que vai ser? E também Deus dá outras chances, né? Se nós não conseguimos nessa, esse espírito vai ser filho nosso de novo, ou seremos filhos dele. Não é mesmo? É isso aí. Gente, nós vamos agora para um rápido intervalo. Fique com o musical Vento e Luz, de Joelson Queiroz, e nós voltamos já já. Fique conosco. Sem ter por que pedir.
Clube de Arte lança o CD Nascer de Novo, de Tiago Brito. São 11 canções apresentando ritmos variados, enriquecendo a mensagem espírita, transmitida com alegria e otimismo. Tiago é trabalhador da arte espírita, cantor e compositor. Jesus é o ar. Jesus é o ar, pobre, rico e sem barreiras, são algumas das suas canções que estão embalando os corações de todas as idades. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Mas depois vem a surpresa. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Tudo aí, a sua joia tão rara, sua roupa importada. Fica tudo aí, você se sente desnudo, pois o amor é tudo que se pode vestir. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta e eu quero convidar você a fazer parte da família Clube de Arte. Associando-se, você recebe todo mês na sua casa um livro, ou um CD, ou um DVD, mais a revista Cultura Espírita. Com isso, você mantém o equilíbrio energético do seu lar, do seu psiquismo. Conheça mais acessando o site clubedearte.org.br ou então ligue para 0 operadora 21 3017 9800. O Clube de Arte está há 15 anos, divulgando a cultura e a arte espírita com a missão de levar a paz, o consolo, as energias de saúde e bem-estar até você e seus amores. E nós estamos conversando hoje com a nossa querida Gladys sobre a educação moral. E a Gladys é escritora também. Nos fale um pouco dos seus livros, os mais recentes, porque são muitos. Vamos lá, Gladys. O mais recente vai estar saindo esta semana. Opa! A literatura e a magia da arte de contar histórias. Gente, que lindo. Vocês já devem estar vendo aí. É muito lindo esse trabalho, modéstia à parte, né? Porque ele reúne uma experiência de mais de 40 anos como educadora, como mãe, como avó. E nesta arte, né, milenar, que é a arte de contar histórias. E este livro, Yasmin, é uma homenagem a Jesus. Jesus foi o grande contador de histórias, né? Jesus, esse espírito, né, luminar, que ele veio à Terra para nos mostrar um recurso extraordinário de educação e que muitas vezes nós negligenciamos, que é a história. Jesus, como é que ele educava, né? Ele contava parábolas. Porque se ele tivesse falado a linguagem racional, objetiva, ele nada escreveu, as suas palavras teriam se perdido. Vejam que os evangelistas foram começar a escrever o que Jesus vivenciou e ensinou quase 30 anos depois. E como é que eles guardaram toda aquela trajetória, aqueles ensinamentos? Porque eles lembravam das histórias que Jesus contou, as parábolas. A parábola é uma metáfora. Jesus aproveitava os hábitos comuns daquelas pessoas, dos agricultores, fazer o pão. Ele ia criando essas histórias em torno daquilo que tinha significado para eles, para os judeus da época. Quem sabe muitos de nós lá, né, aprendendo. E ele então ia criando, e na história ia a mensagem moral,
E a questão edificante, né? E o semeador saiu a semear. Imaginemos a voz de Jesus contando essas parábolas. Então, eu faço uma homenagem ao Mestre, porque nós estamos resgatando esta prática, não é, que reunia nos primórdios da nossa história da humanidade, em que as pessoas se reuniam em torno do fogo. Não havia a escrita, era a linguagem que estava surgindo, a prosódia estava aparecendo. Então, os mais antigos, os mais velhos se reuniam em torno da fogueira com as gerações mais novas. À noite, quem sabe, né, para se aquecerem do frio. E ali, os mais experientes iam passando as suas histórias. As histórias daquele povo, as histórias daquele clã. E estes ensinamentos estão sendo absorvidos pelas mentes mais novinhas, né? Pelas crianças, pelos jovens. E este processo foi acompanhando a humanidade. Os grandes contadores de histórias do passado não escreveram. Esopo não escreveu, o grande fabulista tinha mais de 400 fábulas. Sócrates também, o grande filósofo, né? Também contava muitas histórias, ensinava muito os seus discípulos através da fala, da linguagem poética da história. Também nada escreveu. Jesus também nada escreveu. E essas mensagens chegaram até nós. Porque a história, Yasmin, fala a emoção, fala ao sentimento. É uma arte. A literatura é uma arte extraordinária. E é uma arte que é fácil de ser absorvida. Por exemplo, para cantar tem que ter uma boa voz, né? Para interpretar tem que se preparar, para desenhar, para dançar, tudo exige um preparo. Mas a arte de usar a voz para contar uma história, a mãezinha, isso é inato nela. Quando ela aconchega o filho no colo, ela vai cantar uma musiquinha, ela vai falar a linguagem mães, né? Que é uma linguagem especial. E a criança vai perceber a mensagem que a mãezinha está passando. Então, esta arte de interagir com o outro, de contar a história, ela ainda ela deveria estar muito presente nas famílias, nos lares. Então, a nossa proposta ao oferecer esse livro é mostrar que temos um recurso fácil que podemos usar dentro do lar, o professor pode usar na escola, o evangelizador nas aulinhas de evangelização, e a mensagem moral ser passada de uma forma amena, gostosa, que a criança absorve. Porque a criança, quando ouve uma boa história, ela se identifica com os personagens. Ela vive as emoções que o personagem vive. Ela sofre, ela fica feliz, ela fica com raiva, e depois tudo passa. A história não tem essa coisa mágica, né? A história oferece um refúgio espiritual. Mesmo as crianças em situação de vulnerabilidade, crianças que sofreram violências, se pode resgatar essas emoções conturbadas através desse processo, né, da contação de histórias. A insegurança que a criança sente, o medo, isso tudo pode ser atenuado se no lar, né, a criança, antes de dormir, o pai, a mãe, sentar com ela junto na cama, ou no sofá, na sala, e contar uma história, fazer uma prece, contar a história da criança, como é que foi quando a mãezinha sentiu que estava grávida, o que eles sentiram, esta autobiografia. A criança precisa ouvir a sua biografia, depois ela vai também fazer a sua autobiografia. Então, esta magia da história. No livro, nós oferecemos não só a fundamentação teórica toda da importância da utilização da voz, com todo o seu magnetismo, como também oferecemos a parte técnica, né? Como é que um contador de histórias poderá fazer para melhorar a sua performance? Porque o professor, o educador, a mãe, o pai, o avô, a avó, é um processo fácil, né, de ver que nós podemos, né, nos orientando de uma forma bem didática, proporcionarmos um momento de extrema felicidade para a criança e para o jovem.
A contação de histórias, então, ela é terapêutica. Além de nós passarmos o conteúdo, nós ajudamos a criança a vivenciar a história, a entrar no personagem e a tratar aquelas questões que, como seres provindos de várias experiências e tentativas na afirmação do bem, todos nós trazemos também, né, para resolver. É interessante, Yasmin, que este processo, né, de contar a história, ele entre o adulto e a criança, há uma interação muito grande. Mesmo que seja um adulto e uma criança, ou um adulto e várias crianças. O que acontece nesse momento mágico? Por isso que eu coloco o título do livro, e é a magia da arte de contar a história. Neste momento em que o adulto está ali contando uma história, a criança começa a observar essa expressão. A criança começa a interagir com a emoção do adulto, não só com os personagens da história. Há uma integração, quer dizer, aquele adulto está naquele momento exclusivamente para ele, para todas as crianças que estão ali, mas cada uma individualmente está captando para si. Então é um momento em que tem inclusive autores que dizem, enquanto o rio da história passa entre o contador de histórias e o ouvinte, é um mundo que está acontecendo, né? E imagina o que provoca isto no cérebro da criança. A criança vai imaginando como é que aquilo aconteceu, como é que é aquela cena, onde é que era aquilo ali. Ela vai imaginando os personagens, ela forma um quadro vivo, é como se um filme estivesse passando na sua frente, mas ela está usando a sua imaginação, a sua criatividade. Está desenvolvendo o cérebro de uma maneira extraordinária. Ativando as múltiplas inteligências. Naturalmente. Muito boa. Então a criança vai aprendendo a conviver com os outros, a ter sentimento de alteridade, aceitar o outro como ele é, e interagir, não é, conviver. Mas o mais importante, Yasmin, é que a criança começa a se autoconhecer. Ela começa a fazer uma introspecção, porque ela vai vendo no transcorrer da história, na vivência daqueles personagens, que ela também é assim, que ela também erra, mas que ela pode acertar, que ela também tem medo, que ela também tem raiva, mas que aquilo ali vai passar. Uma das histórias que eu acho muito interessante, porque a humanidade ela é recheada de histórias, né? A história da humanidade. Por exemplo, o Lobo Mau e os Três Porquinhos é uma história muito rica. É uma história riquíssima, porque na interação com aqueles personagens, quem é o lobo? Na verdade, psicologicamente falando, são as dificuldades da vida. É o emprego que não tem na idade adulta, é o vestibular que ele vai ter que preparar, é o desencanto amoroso, é as dificuldades da vida. Este lobo que aparece lá na infância está preparando o indivíduo para viver depois as dificuldades da vida. E a floresta. Já notaste, Yasmin, que geralmente a história se passa perto de uma floresta? Geralmente está presente uma floresta, né? Onde é que a Branca de Neve foi deixada pelo caçador? Não foi dentro de uma floresta? O Chapeuzinho Vermelho teve que passar por uma floresta. Onde tinha um lobo. Não é? São expectativas extraordinárias. A floresta é um mundo desconhecido. É aquilo ali, portão afora, porta afora, do lar. Este outro mundo. E imagina, não é? A criança vivendo isso aí, quer dizer, ela está nessa expectativa de autonomia, de querer crescer. É o filho pródigo da parábola de Jesus, não é? E não está satisfeito ali naquele mundo acomodado, não é? Ele quer sair porta fora, buscar o mundo. E este processo de autonomia começa, minha gente, ali por 7 anos. Aliás, até por antes, quando começa a dizer o não. Né? A fase do não é a primeira explosão do eu. Então, depois lá por 6, 7 anos, e assim vai, nós vamos passando por várias etapas na nossa vida de explosão do nosso eu, de busca de autonomia. E a história propicia a que essa busca seja mais equilibrada. Então a criança que viveu estes momentos mágicos, imagina dentro do lar. Eu agora já conheço famílias que já tem no quarto o cantinho para contar histórias. E a criança não vai para a cama sem antes sentar para o pai ou para a mãe contar uma história ou ler uma história e depois fazer a prece. Quer dizer, preenche aquele mundo extraordinário. E hoje, Yasmin, eu coloco isso no livro,
que é a partir de ações como esta, no lar, na escola, é que nasce a humanidade no ser. Se nós queimamos esta etapa, vige mais, tem mais força na estrutura dessa personalidade da atual existência, a animalidade. Então, se nós vamos analisar todas essas condutas violentas, como já tem sido feito pesquisas nos Estados Unidos, para ver onde é que está a causa daquele comportamento extremamente equivocado, agressivo, violento, daquele detento que está na prisão de segurança máxima, por exemplo, de Washington, como foi feito. Uma pesquisa extraordinária pelo jurista Richard Roy com seus acadêmicos de direito. Ele fez os acadêmicos estudarem um semestre a vida de determinado número de detentos, de assassinos perigosíssimos, para ver se os futuros advogados descobriam aonde que estava a causa daquele comportamento. Um semestre de pesquisa, e lá com todo o apoio, todo o aparato da ciência, da tecnologia e financeiro. A conclusão que a pesquisa chegou: aqueles detentos estudados com aquele comportamento agressivo e equivocado nunca tinham ouvido histórias na infância. Olha só. A infância silenciosa, Yasmin. A infância num lar soturno. A infância onde a criança só ouve impropérios. É uma infância em que aquela criança vai se tornar um adolescente com déficit emocional muito grande e um adulto com déficit emocional. Vai ser um problema social. Vai ser um problema para si, para a sociedade, para a família, porque ele não está emocionalmente estruturado. Muito interessante isso que você nos fala, é um alerta para as nossas vidas. Nós que temos sempre crianças próximas a nós, precisamos ajudá-las. E nos fala sobre essa coleção da contação de histórias. Nós estamos assim muito alegres esse ano de 2013, porque estamos completando 10 anos desse projeto, o projeto Conte Mais, que também foi era um antigo sonho que tínhamos, né, de resgatar todas as histórias que foram sendo criadas desde 1948 por uma equipe lá da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, uma equipe de educadores, de evangelizadores, que foi criada por Francisco Spinelli e que ele passou a coordenação dessa equipe para a dona Diná Fagundes Rocha, para que ela fosse preparando as aulas de evangelização, para que o adulto tivesse um recurso para trabalhar com a criança na sociedade espírita. E a dona Diná percebeu o seguinte, que o ensinamento moral do Evangelho chegaria ao coração da criança com muito mais facilidade através das histórias. E esse grupo foi criado e começou-se a criar-se histórias. Eu tive a felicidade de, na década de 60 do século passado, começar a fazer parte dessa equipe. E a nossa preocupação pelos anos 90 do século passado, depois que a dona Diná já havia desencarnado, era que esse acervo não se perdesse. Então nós coordenamos uma equipe com Heloína da Silva Lopes, com Sônia Alcalde, e resgatamos todas essas histórias. São mais de 300 histórias. E ainda estamos resgatando. E a nossa ideia era publicar um livro com as histórias, mas não, deu uma coleção de 4 livros. Conte Mais 1 para as crianças pequenas, a partir de 2, 3 anos. O Conte Mais 2 para a criança maior, 7, 8 anos. O Conte Mais 3, 9, 10, 11, 12. E o Conte Mais 4 já para o adolescente, para o jovem, para o adulto, né? Acompanhando as fases de desenvolvimento do pensamento. Né? O pensamento é muito concreto na primeira infância e a criança não faz abstrações, vai começando devagarinho e quando chega na fase da adolescência, o pensamento é hipotético, dedutivo, abstrato, racional. Mas, então, as histórias seguem esta linha de desenvolvimento do pensamento do educando. E fizemos por tema moral. Então, por exemplo, o amor à família. 4 histórias. Vai por ordem alfabética, por tema moral. Solidariedade, vamos pôr assim, lá já no fim. Tem 3, 4 histórias. Perseverança, tá? Caridade. Todos eles vão nesta linha. Então, o tema moral, algumas histórias que comprovam a vivência daquela virtude. E com isso a criança, o jovem, vai se apercebendo de que a criança se educa pela imitação.
A imitação é fundamental, a criança imita o adulto para falar, para caminhar, para se expressar. Tanto é que a criança não tem preconceito, ela tem por isso que Jesus diz, né, que a criança é pura, né? Ela é inocente, é uma candura quando o espírito reencarna, porque ele não lembra quem ele era. E aquela candura, quem vai botando preconceito, enchendo de problemas, é o adulto, na sua visão equivocada, porque a criança imita o adulto. Então, o pai e a mãe são fundamentais para a estrutura dessa personalidade equilibrada, né? São as duas estruturas da personalidade da atual encarnação, né? O pai ou a mãe, ou aqueles que o substituem, que também são tão importantes para essa criança como se fosse o pai e a mãe. Então, a história tem esta capacidade extraordinária de dar esse substrato para essa base, né? Ir se fortalecendo. Agora, Gladys, quais os maiores empecilhos para se trabalhar a educação moral do ser? É um mau exemplo. É um mau exemplo, né? Isso aí para nós. É um mau exemplo do lar, é um mau exemplo da sociedade. A criança tem a mente absorvente. A criança, ela absorve tudo que o mundo oferece. Isso Piaget coloca, adaptação, todos os teóricos desta área, né, das idades da criança, da conduta da criança, né, psicólogos, pedagogos, pediatras, eles têm, a criança, ela fica observando tudo que o mundo que a cerca, e ela vai interagindo com aquilo que vai aparecendo, e ela vai absorvendo. A mente absorve o que é bom e o que é ruim. Então a educação tem que ter esse cuidado. Temos que oferecer principalmente coisas boas, exemplos bons, espaços positivos para que a criança possa se estruturar emocionalmente com equilíbrio, né? A conduta ilibada do pai e da mãe, dos educadores, é um desafio. É um desafio, né, Yasmin? Mas é necessário, porque a criança imita, o adulto é o modelo. E tu imagina nós oferecendo para essa criança, desde pequenina, um modelo de Jesus. Né? Trazendo a essa criança. Por isso que Jesus disse com toda a propriedade e de forma imperativa: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. E no capítulo que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, que o ano que vem estará completando 150 anos, sobre a pureza de coração, os que têm puro coração, ele põe ali tudo sobre a base da criança. Muito bom. Então é isso aí. Obrigada, Gladys, por todo esse conteúdo importantíssimo para a nossa reflexão. Obrigada pela sua presença no nosso programa. Nós é que agradecemos, Yasmin, a oportunidade, né? Isso nos gratifica muito, porque a gente pode compartilhar, né, toda essa caminhada de experiências, de erros e acertos, porque nos equivocamos muito também na caminhada como educadora, como mãe. E todos agora a gente está, né, tentando mostrar, né, e mostrar que Kardec estava certo. Quando conhecêssemos a arte de manejar o caráter, já temos essa arte na mão, que é a educação bem feita, a educação moral. A nossa homenagem também ao nosso querido Allan Kardec, né? Obrigada, Gladys, pela sua presença no nosso programa. E para você, muita paz em seu coração. O Clube de Arte lança o CD Nascer de Novo, de Tiago Brito. São 11 canções apresentando ritmos variados, enriquecendo a mensagem espírita, transmitida com alegria e otimismo. Tiago é trabalhador da arte espírita, cantor e compositor. Jesus é o ar. Jesus é o ar, pobre, rico e sem barreiras. São algumas das suas canções que estão embalando os corações de todas as idades. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir.
Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Mas depois vem a surpresa. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Tudo aí, a sua joia tão rara, sua roupa importada. Fica tudo aí, você se sente desnudo, pois o amor é tudo que se pode vestir. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.